Olá, gente. Bem-vindos à nossa aula de ciências. Nós vamos dar continuidade àquele assunto a respeito da estrutura do átomo. Lembrando que a gente fez um histórico, né? Lembrando do histórico a respeito de todas aquelas informações que eu passei até agora, que eu comentei com vocês, que a gente fez essas conversações desde do início do ano letivo, tá? Enquanto a gente estava em aulas presenciais. A gente falou a respeito da introdução à química, que na verdade é uma introdução às ciências naturais, né, porque envolve análise de todos os campos da ciência da natureza, tanto da física quanto da química e da biologia. Então, eu comentei com vocês a respeito da importância da química, o que seriam os fatores físicos para diferenciar daquilo que são os fatores químicos que a gente precisa abordar nesse conteúdo. A gente avaliou também a estrutura da matéria, tá? As propriedades gerais da matéria, as propriedades específicas. Dentro das propriedades da matéria, uma delas a gente trabalhou com a densidade da mistura, densidade da substância, porque foi importante para entender a densidade relativa aqui nos cálculos de massas moleculares, na determinação dos valores de massas moleculares das substâncias. Abordamos os temas relacionados com a parte de laboratório, tá? As misturas homogêneas, misturas heterogêneas, aparelhos e utensílios de laboratório e os processos de separação de mistura. Tá? Então, vocês que estão observando esse vídeo, né, observando essa aula, vão lembrar de algumas coisas que eu estou comentando aqui, se não de todas, né, tomara que de todas. Além desse ponto, a gente entrou no que foi chamado a desvendando a constituição da matéria, que na verdade é o início da química propriamente dita. Porque trabalha com as duas leis ponderais, a lei de Proust e a lei de Lavoisier, aquela da conservação da massa, das proporções definidas. Então, a gente passou pela lei volumérica de Gay-Lussac, a hipótese de Avogadro, que introduziu o conceito de molécula e o conceito de átomo de acordo com o modelo atômico de Dalton, que definiu como o átomo sendo uma esfera pequeníssima, indivisível, indestrutível. A gente até analisou no último conteúdo de uma dessas últimas aulas, o significado de átomos, que é algo indivisível, algo muito pequeno, que foi assim tratado e tem que ser assim tratado, porque é uma partícula constituidora das moléculas, que por sua vez já são unidades muito pequenas, então ela é o componente menor ainda. Só que o átomo ele não é indivisível, como a gente viu na evolução dos modelos atômicos. Só que antes dos modelos atômicos, vocês têm que lembrar que a gente abordou as reações químicas, a determinação das fórmulas das substâncias, os cálculos de definição de massa molecular, de massa atômica, tá? Primeiro definir a massa molecular, depois a massa atômica, para a gente definir qual era a fórmula de uma substância. Só que para escrever a fórmula de uma substância, seria necessário a gente colocar de uma forma muito resumida. Então, por isso que foi importante a notação química, aquela que define os símbolos dos elementos químicos para a gente montar as fórmulas moleculares. Então, a fórmula molecular montada, a gente trabalha com a equação química, que é a representação de uma reação química que acontece no ambiente natural, definido que há combinações diferentes, e aí, quando a gente vai fazer aquela análise das reações químicas, percebe que muitas vezes, se você colocar só a fórmula da substância, a soma da massa do reagente não ficaria igual à soma da massa do produto. Então, a gente fez o balanceamento químico, o equilíbrio de reações, definindo não só os índices que estão presentes, definindo a estrutura ou a composição qualitativa e quantitativa de uma substância, mas também definindo o equilíbrio da equação. Então, os coeficientes que identificam a quantidade de moléculas representam o quanto é necessário de cada molécula para poder a reação química acontecer e quanto de moléculas é produzido. Bom, aí sim é que a gente viu, a partir desse ponto, o início da atomística, né? A gente estudar o átomo propriamente dito. Só que para estudar o átomo é uma coisa muito pequena, então eu não posso trabalhar com algo concreto, tem que ser com um modelo. Tá? Então, baseando-se em modelos, a gente teve uma evolução desse estudo, desde o modelo de Dalton, que era indivisível, para o modelo de Thomson, aquele que trabalhou com as cargas positivas e negativas, prótons e elétrons, com o modelo de Rutherford, naquele experimento que ele trabalhou com material radioativo, com as radiações alfa, beta e gama, né? Nesse caso a radiação alfa, definiu que o átomo é uma esfera pequeníssima, mas que tem um núcleo muito pequeno, denso e positivamente carregado, e os elétrons na sua circunferência ao redor dele, ao redor desse núcleo,
mantendo-se ali, claro, a forma de manutenção que ele explicou não foi adequada, mas Bohr, analisando, baseando-se na teoria de Planck, aquela que, quando enriquece o material, ele assimila essa energia, mas quando libera, deixa de fornecer energia, ele perde essa energia na forma de luz. Baseando-se nesse comportamento das substâncias, Bohr identificou que os elétrons é que têm essa possibilidade de liberação dessa energia, de armazenar e de liberar. Então, quando você fornece energia para uma substância, os elétrons é que armazenam essa energia, absorvem, ascendem de níveis de energia, tá? Foi aí que ele introduziu o conceito de nível de energia, e quando ele perde essa energia, ele volta para o nível de onde ele saiu, sempre para o nível mais interno. Nível mais interno, armazenou energia, passa para o nível mais externo, perdeu energia, volta para o nível mais externo. Então, essa noção de níveis de energia foi trabalhada porque explicou como é que os elétrons se mantinham na sua eletrosfera. No entanto, não havia explicação suficiente para definir como é que o núcleo, tá, continha os prótons, com tudo com carga positiva e não havia repulsão. Então, identificou-se a partir do estudo dos isótopos, a gente vai ver o que são isótopos ainda nessa aula, que esses materiais, eles têm, ou esse componente subatômico, ele tem não só prótons no núcleo, mas uma partícula sem carga elétrica para poder neutralizar a carga positiva, nem tampouco negativa, porque os elétrons que são negativos estão na sua periferia, e aí definiu-se o conceito de nêutrons. Então, os nêutrons estão no núcleo também, com a importância dele, evitar a repulsão dos prótons, né? De uma forma bem simplória, explicando para você, tá? De uma forma bem simples. Então, a partir do momento que a gente tem a estrutura do átomo, aí sim, nesse modelo, trabalha com núcleo com prótons, nêutrons e os elétrons na sua eletrosfera. Mas foi acrescentado ainda o subnível de energia, de acordo com o modelo de Sommerfeld. Então, a gente vai trabalhar o modelo atômico baseando-se nessas ideias, tá? Porque o modelo é algo que representa, não é algo que realmente é. Tá? É projetado, a gente imagina de acordo com os estudos que a rapaziada lá, que estuda química mesmo, profunda, conseguiu identificar. Tá? Então, a gente vai partir desse ponto, tá? Da estrutura do átomo como ele ou como esses modelos representam para a gente. E para justificar isso daí, então, vamos analisar essa sequência de slides, tá? Demonstrando para vocês como é essa estrutura atômica do núcleo e da eletrosfera. Então, o que é que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar trabalhar com a estrutura desses átomos, baseando-se sempre nesse modelo do núcleo com cargas elétricas positivas, né, e nulas, e os elétrons na sua periferia. Bom, dessa forma, então, a gente já definiu quais são os componentes que tem no átomo. Né? Então, quais são eles? Quais são esses componentes atômicos? Você tem um núcleo. Gente, esse núcleo ele é extremamente pequeno. A gente está trabalhando com unidades aqui de 10 elevado a menos 12. É 10 vezes 10, 12 zeros aí na sequência. Então, você tem aqui 1 centímetro dividido por 10 elevado a 12. Gente, é 0,0000012, 11 zeros e 1 centímetro. Tá? Ou seja, é você dividir o centímetro em mais unidade, milhar, milhão, bilhão. Mais de 1 bilhão de vezes, então é muito pequeno. Daí a ideia de invisível. Né? Ele não é indivisível, mas ele é extremamente pequeno. Lembre-se disso, a gente está trabalhando com unidades extremamente pequenas. Menores do que o nanômetro, tá, gente? Tá? Uma coisa muito pequena mesmo. Então, esse núcleo, ele é pequeno e ele tem 2 componentes importantes. Ele tem os prótons com carga elétrica positiva e os nêutrons com carga elétrica nula, né? Então, sem carga elétrica. A gente vai definir também os componentes da eletrosfera. Observe que a eletrosfera ela é um pouco maior. Lembrem que quando se trata de valores negativos, quanto menor o número, maior vai ser. Então, esse aqui só tem 8 zeros de sequência, é coisa de nanômetro. Tá? Então, aqui você tem um valor muito menor, um núcleo muito pequeno, uma eletrosfera bem maior, mas ambos são pequenos, não tem como não ser. Certo? Então, como é que a gente compara isso daí? Imagine que vocês
tá, estão no estádio gigante como é, por exemplo, o Maracanã. Tá? Eu tenho uma noção mais ou menos do que é, eu nunca fui, mas eu tenho uma noção mais ou menos como é que ele é. E do tamanho dele. Não imagina o Metz, tá, gente? O Metz só envolve praticamente o campo. O Etelvino Mendonça, desculpe, foi retirado do Metz por causa do histórico da política militar, que massacrou muita gente nesse período. Então, você tem lá sei lá, Fonte Nova, estádio gigante. Então, você pega esse estádio gigante, imagine o campo lá, no grande círculo, aquele ponto branquinho onde o pessoal bota a bola. Pronto. Então, aquilo dali seria o núcleo. E o restante do estádio representaria toda a sua eletrosfera. Então, isso vai ser uma proporção aproximada daquilo que é a proporção entre o núcleo atômico e sua eletrosfera. Então, quem está lá nessa eletrosfera? Os elétrons mantendo níveis de energia. Tá? Então, a estrutura atômica se baseia nisso. Prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Essas partículas atômicas, tanto próton, quanto nêutron, quanto elétron, a gente consegue diferenciar tanto pela carga elétrica, quanto por sua massa relativa, tá? Massa arbitrária, lembrem disso. Então, a carga elétrica do próton ela é positiva, está lá no núcleo, e a massa relativa dele é 1, tá? Que seria esse 1, aquele Uzinho de unidade unificada de massa atômica, que a gente já trabalhou durante esses conteúdos. O nêutron, ele não tem carga elétrica, a vantagem disso é evitar a repulsão lá dos prótons no núcleo. Qual é a massa dele? É muito próxima à massa do próton, então a gente diz que ela é aproximadamente semelhante a 1. E os elétrons, gente, os elétrons que têm carga elétrica negativa, eles, na verdade, têm uma massa extremamente pequena. Imagine o seguinte, o átomo é uma coisa muito pequena. Tá? O núcleo é muito menor ainda. E você tem a massa do próton, de um próton que está no núcleo, 1. E a massa do elétron, você pegar esse 1 e dividir por 1836. Então, gente, é muito pequena. É tão pequena que a gente despreza para definir a massa de um átomo. Então, a gente considera que a massa de um átomo está centralizada no núcleo, tá? Porque ela tem prótons e nêutrons com massa aproximadamente 1 e massa 1 para o próton. E os elétrons, como tem uma massa muito pequena, a gente diz que ela é desprezível para a definição da massa do átomo. Então, o número de massa atômica, ou número de massa de um átomo, ela é definida pela soma de prótons que tem e da massa do nêutron, ou seja, de prótons e de nêutrons. Então, se tiver um próton, a massa é 1. Se tiver um nêutron, a massa é 1 mais 1, 2. A gente vai só fazer a soma desses valores. E os elétrons a gente desconsidera. Esses elétrons vão ser importantes para fazer a ligação entre os átomos. A união entre os átomos baseada na proximidade, na perda, na doação, na troca, no compartilhamento de elétrons, como a gente vai estudar nas ligações químicas. Certo? Então, vai ser importante a gente entender como é que funciona essa questão dos elétrons, dos prótons. Lembrando que cada partícula dessa, ela acaba identificando um átomo. Então, qual é o primeiro ponto que a gente vai utilizar para a identificação de um átomo? Seu número atômico. Quando vocês analisarem e a gente observou aquela tabela periódica que eu coloco nas questões, tá? Que eu coloco para as provas, e que vocês encontrem em qualquer prova de química, vai estar lá a tabela periódica, ela vai representar um número em cima, geralmente em cima ou no canto, mas é um número extremamente muito bem organizado e sequenciado. Ela tem as linhas na tabela e ela tem as colunas. Então, essa sequência, ela é crescente nas linhas, da esquerda para a direita, tá? Na tabela periódica. Então, você tem lá, número 1, lá no final tem o número 2, volta ao começo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí vem para cá, 11, 12, 13, 14. Então, quando a gente observa essa sequência, esses valores são crescentes, específicos, números inteiros. Não tem 1,1 aí. É 1, 2, 3, 4, 5. O que é que ele representa? Ele é um número atômico. O número atômico, na verdade, ele indica a quantidade de prótons que um átomo tem lá no seu núcleo. E é o definidor do átomo. Então, aquele primeiro conceito que eu trabalhei com vocês lá no início, o que é um elemento químico? A unidade comum das variedades alotrópicas. Horrível aquele conceito que eu expliquei para vocês. Como é que a gente define agora o conceito de elemento químico? Conjunto de átomos de um mesmo tipo que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, que apresentam o mesmo número de prótons. Então, se eu pegar qualquer tipo de elemento químico e ele tiver 11 prótons no núcleo, não importa a quantidade de nêutrons, certo? Não importa a quantidade de elétrons, o que importa é a quantidade de prótons.
Se eu pegar esse elemento químico e ele tiver 11 prótons, você vai lá na tabela periódica, identificação do número atômico 11 é o sódio. Mas se eu, por exemplo, ceder um elemento químico para ele, aí já não vai ser mais o sódio. Tá? Se ele receber um próton, aí ele vai ficar com 12. E com 12, o número atômico 12 é do magnésio. Então, dentro de qualquer circunstância de uma ligação química, um elemento químico não pode nem perder nem ganhar próton, porque senão ele muda a sua composição, ele muda o tipo de elemento químico. É o definidor. Quem define o tipo de átomo é o número atômico. Se tiver 12, é o magnésio. Se tiver 11, é o sódio. Se tiver 1, é o hidrogênio. Se tiver 2, é o hélio. Então, nem pode ganhar, nem pode perder prótons. Se perder ou ganhar, ele vai mudar a sua estrutura. Então, é o que define. Lembrando que uma outra coisa que define é a massa, número de massa. Só que esse número de massa atômica, tá? O número de massa, que é representado pela letra A, número atômico é representado pela letra Z, número de prótons pela letra P, número de massa pela letra A, certo, gente? Lembre disso. Então, esse número de massa, eu disse para vocês que ele é do núcleo, porque o elétron ele tem uma massa desprezível. Então, quem está no núcleo? Prótons e nêutrons. Se você pegar uma tabela periódica, não aquela que eu coloquei em prova, que eu fiz uma modificação para facilitar a resolução do aluno, porque o que interessa para mim é entender como funciona. A aplicação prática de resolução de problemas matemáticos aí não é tanto meu objetivo. Se você pegar lá, o hidrogênio tem número atômico 1, massa relativa ou massa atômica, está escrito lá massa atômica, não está escrito número de massa, tá, gente? Está escrito massa atômica. 1,001. Então, são números que vocês vão encontrar com valores fracionários, com valores decimais. Então, aquilo dali é a massa atômica, é diferente desse conceito. O conceito de número de massa nada mais é do que a soma de prótons, ou o número atômico dele, mais a quantidade de nêutrons que tem, e aí define essa massa. Então, como é que eu faria a formulazinha? A, que é o número de massa, representa P mais N, ou seja, o número de prótons mais o número de nêutrons que tem naquele átomo. A gente pode representar com Z também, porque Z e P é a mesma coisa. Z é o número atômico que indica quantos prótons ele tem. Então, substituir o mesmo valor. Tá? A fórmula pode se basear assim. Eu prefiro a primeira, certo? Eu uso a primeira nas resoluções lá nas aulas presenciais. Mas como você tem massa, prótons ou nêutrons, falta um, você pode encontrar por essa fórmula. Então, se eu quero calcular a massa, o número de massa, P mais N. Mas se eu quero calcular a quantidade de nêutrons, o que eu faço? Pego a massa e subtraio por P. É só modificar essa formulazinha daqui. Não tem dificuldade nenhuma. Se eu quiser a quantidade de prótons, é pegar a massa e diminuir pela quantidade de nêutrons. Tá, gente? Eu só fiz uma inversão de valores aqui, mas continua com as 3 unidadezinhas. Então, a gente vai utilizar em algumas questões que eu vou analisar, não nessa aula, mas na próxima, cada um deles. O outro valor é o de massa atômica. E essa massa atômica, gente, é um conceito diferente. Número de massa, próton mais nêutron, massa atômica, ela na verdade é uma média das massas, é uma média dos números de massas dos isótopos de cada elemento químico, ou seja, é uma média. Se é uma média, não quer dizer necessariamente que vai dar um valor inteiro, vai dar um valor fracionário. Nesse caso aqui, número de massa é sempre valores inteiros, porque você não tem meio nêutron, você não tem meio próton, ou 1 ou 2. O que a gente vai definir é que os isótopos são átomos de um mesmo tipo e que apresentam número de nêutrons diferentes. Então, se o número de nêutrons dele é diferente, o que é que vai resultar? Em massas, números de massas diferentes. Só que na natureza, esses isótopos não estão igualmente distribuídos no mesmo percentual. Às vezes tem um isótopo, por exemplo, carbono 12. Então, tem um carbono com massa atômica 12, ele está lá em 40% digamos, eu não lembro bem. Mas digamos que seja 40%. O isótopo 13, ele só está com 20% na natureza. Então, quando você faz a distribuição e a média por esses percentuais, aí você vai ter, algumas vezes pode dar um número inteiro, mas a maioria das vezes vai dar número fracionário, vai dar número decimal, certo? Então, lembre que é uma média. Um outro fator que a gente trabalha para a definição do átomo, mas não tanto, tá? Os que definem os átomos são esse aqui, número de prótons, que é o número atômico, número de massa e a média desses valores, que é a massa atômica. Porque o número de elétrons ele vai variar.
O elétron, como ele está carregado de energia, às vezes ele ganha tanta energia que salta de nível e vai fazer parte de um outro átomo. Para isso, os dois átomos vão ficar ligados entre si. Então, vai ser importante para as ligações químicas. As ligações químicas dependem da doação, perda, ganho ou compartilhamento desses elétrons, ou por aproximação desses elétrons, tanto nas ligações moleculares quanto nas ligações intermoleculares. Certo? Então, número de elétrons num átomo neutro, esse número de elétrons ele equivale ao número de prótons. Por quê, gente? O que seria neutralidade? Para cada carga positiva, você teria uma negativa. Vou colocar assim, tá? Para cada uma positiva, você teria uma negativa. Se eu tiver duas cargas positivas, eu teria duas negativas. Neutraliza. Então, os átomos que a gente estudou, a matéria é neutra e, eventualmente, adquire cargas elétricas. Quando você atrita, ele pode ganhar elétrons, ele pode perder esses elétrons e, a partir daí, se tornar carregado positivamente, quando perde os elétrons, ou negativamente, quando ganha esses elétrons. Então, um átomo neutro é quando a gente define que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, se você tem um certo tipo de átomo e quer saber quantos elétrons ele tem, eu indicando numa questão que ele está neutro, você procura o número atômico, que representa o número de prótons. Se ele estiver neutro, vai ser igual ao número de elétrons. Porque quando ele não estiver neutro, a gente diz que ele é um íon. Certo, gente? Então, esse íon é quando ele perde ou ele ganha elétron. Como é que a gente representa isso daí? Essa é a simbologia que a gente vai utilizar. Você vai pegar um elemento X qualquer aqui, tá vendo? Ó, representando o elemento X. Lá em cima, ou na esquerda, ou na direita, você vai representar um valor. Esse valor numérico, que geralmente a gente vai trabalhar com o valor inteiro, tá, gente? Que é o número de massa. Geralmente não, a gente vai trabalhar com o número inteiro, porque é o número de massa. Ele representado lá em cima, aqui a gente coloca ou Z ou P, que é a mesma coisa, tá? Que é o número de prótons, o número atômico Z, ou o número de prótons P. Então, qualquer valor que eu colocar aqui embaixo representa Z ou P, número atômico ou número de prótons, e qualquer valor que eu colocar lá em cima, no canto superior, ou na esquerda ou na direita, ele vai representar o número de massa. Bom, então, por exemplo, você tem aqui essa simbologia, o símbolozinho Fe, que é o do ferro, ele tem esse 26, o que é que ele representa mesmo? Número atômico. Esse 56 representa o número de massa. Então, a massa dele é 56, o número de prótons é 26. Por que eu coloquei P? Porque o número atômico é igual ao número de prótons. Bom, o que está faltando aqui? Eu descobri o número de nêutrons. Esse número de nêutrons, você vai pegar a massa e subtrair pela quantidade de prótons. Então, se a massa é 56 e o número de prótons é 26, 56 menos 26, daqui dá um total de 30. Então, a quantidade de nêutrons é 30. Em algumas questões, vocês só vão fazer isso, definir a quantidade de nêutrons. Se eu quiser saber a quantidade de elétrons numa questão dessa, quantos elétrons esse átomo tem? Eu não coloquei nenhuma carga positiva, nem negativa aqui sobre o Fe. Acompanhe lá na imagem. Tá? Nenhum sinal de mais, nenhum sinal de menos. Se eu colocar sinal de menos, é porque ele teria perdido. Desculpe, ganhado. Tá? Que não vai ser o caso desse elemento químico, que a gente vai entender por que depois. Se eu tivesse colocado a carga positiva, é porque ele teria perdido o elétron. Como ele nem perdeu nem ganhou, ele está neutro. E se ele estiver neutro, a quantidade de elétrons vai ser igual. Certo? Qualquer valor de carga que eu colocar lá em cima vai representar perda ou ganho. E aí a gente vai definir como íons. Bom, aí a gente vai trabalhar os conceitos de isótopo, isóboro, mas eu não vou colocar nessa aula, tá, gente? A gente vai, para não ficar tão longo, senão fica cansativo para a gente assistir, para vocês assistirem nesse caso, né? Então eu vou parar aqui. A próxima informação que eu passar, o próximo vídeo que eu passar, vai ser relacionado com a definição de o que é isótopo, isótono e o que são isóbaros. E os isoeletrônicos também, a gente vai trabalhar algumas informações, certo? Então, gente, agradeço demais a paciência de vocês. Tá? Espero que tenham passado informação suficiente aí para vocês poderem acompanhar no material. Tendo dúvida, a gente tira quando for possível. Beleza? Valeu, gente. Agradeço. Tchau e até a próxima aula.